Olá, seja muito bem-vindo. E o projeto ficou com 53 centímetros de comprimento, 21 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Já deixei o desenho colado na madeira para mim fazer uma explicação com bastante clareza para você que está iniciando. Então vocês vão conhecer as peças e também vão aprender o pulo do gato, como colar dois desenhos para fazer uma peça só. Informações importantíssimas, pessoal. Na hora de você imprimir, você vai usar papel folha A4 e vai imprimir no formato horizontal. E lembrando, a impressora tem que estar configurada no formato 100% normal, para que os desenhos saiam no tamanho exato que você precisa para poder fazer os carrinhos. Então vamos começar a nossa aula aí, começando pela página 1. Nós vamos começar pelas laterais da gabine. Pessoal, fica atento aí, se você puder pegar papel e caneta e anotar essas informações. Eu vou estar mostrando aqui para vocês vão estar conhecendo as peças, mas o mais importante é vocês ficar atentos ao pulo do gato. Muitas das vezes vão ter dois desenhos que é para fazer uma única peça, ok? Então fica atento a essas informações. E nós vamos começar pelas laterais da gabine. E eu vou estar mostrando aqui no caminhão já pronto aonde que fica as peças. Essa lateral aqui, ó, ela é dividida em duas partes. Tem essa parte de baixo e aqui a parte de cima. Olha aí, já colei o desenho na madeira. Então, você só tem que ficar atento à espessura. A parte de cima tem 0,6 centímetro e a parte de baixo 1 centímetro. Uma coisa muito importante vocês ficar atento, pessoal. Quando vocês verem essa medida aqui, ó, 0,6 centímetro, e aqui vocês veem 1 centímetro, toda medida abaixo de 1 centímetro vai ter um zero aqui, ó. Aqui é como se fosse 6 milímetros, mas como eu criei um método e coloquei milímetro apenas em peças cilíndricas, como rodas, volante, eixo, faróis, cilindros. Então, isso é para facilitar a vida do aluno que é iniciante. Sempre que você vê essa medida aqui, ó, abaixo de 1 centímetro, é a mesma coisa que se fosse milímetro, tá bom? É só para diferenciar. Então, mantenha o foco aí para vocês aprender como que funciona o método. Ok, pessoal? Então, bora continuando aqui com a nossa aula. Então, está aqui o desenho colado na madeira. Essa madeira aqui, pessoal, é louro vermelho. Vocês vão ficar atentos aí que tem várias espécies de madeira que nós vamos utilizar. E são madeiras aproximadas aí das mesmas cores, tipo mogno, cedro, vinhático, enfim. São madeiras bem parecidas que eu utilizo aqui. O mais importante é você usar uma madeira de preferência mais leve e mais macia, ok? Então, bora para a próxima página. Na página 2, nós temos as portas. As portas estão com a espessura de 0,6 centímetro e temos as molduras das portas, que são essas aqui, ó. Vou estar tirando a porta aqui do caminhãozinho que já está pronto. Aqui, ó. A porta e a moldura da porta, o acabamento da porta. Aqui, para fazer a porta, isso aqui é pedaço de madeira de pé de cama. Aqui, então, está já o desenho colado e aqui as pecinhas para fazer a moldura. Na página 3, pessoal, nós temos aqui as laterais que vai ficar na frente do bloco do motor, que é 0,6 centímetro, e nós temos também essa peça aqui que é o para-brisa. Essas peças são essas peças aqui, pessoal. Ela vai ficar aqui, ó, entre o para-lama e o capô. São essas peças que vão ficar aqui, ó. E aí também nessa página 3 nós temos aqui o para-brisa. Essa moldura que faz aqui o para-brisa. E aqui eu já colei o desenho aqui, ó. É só recortar aqui. A madeira já está com a espessura. E aqui o para-brisa está aqui, ó. Não sei se você reparar aqui, ó. Aqui essas pecinhas aqui faz parte da direção. Eu colei elas aqui para aproveitar a madeira. Então o para-brisa é só essa borda que está aqui por fora, ó. Então é muito importante vocês ficar atentos, pessoal, e conhecer as peças já sendo coladas na madeira, para vocês entenderem como aproveitar a madeira, como colar o desenho
Esse pedaço de madeira aqui é uma madeira de vinhático. Normalmente eu utilizo as madeiras, né, num tom padrão mais avermelhado para ficar mais parecido aí uma madeira com a outra. Seguindo em frente, nós vamos para a página 4. Na página 4 nós temos aí os paralama. O paralama ele é feito de várias peças juntas. Aqui nós temos as tampas dos paralama. A espessura é 0,5 centímetros, são duas peças. E aqui nós temos os frisos do paralama. Essa peça que eu estou mostrando é essa peça de fora aqui, ó, de cor diferente. E aqui é o friso do paralama. Então segue aí a espessura, 0,3 centímetros. Como se fosse 3 milímetros, como eu expliquei lá no começo da aula. Então essa é a página 4. Na página 5 e na página 6, nós temos aqui as partes do meio do paralama. Partes do meio do paralama. E você observa aqui, ó. Aqui é um pulo do gato. 2 desenhos para fazer uma peça só. Então aqui eu mostro a peça na lateral, aqui o desenho. E essa peça tem 2 centímetros. E aqui eu mostro o topo da peça. Quando vocês for fazer essa parte do meio do paralama, é onde vem o farol aí do caminhão. Vai ser encaixado aqui, ó. Aqui, ó. E ela, você vai ter que trabalhar ela para montar o paralama. Como eu mostrei aquela parte de fora, que é essa peça aqui, ó. Aí, ó. Essa é a parte do meio e essa é a parte de fora, o acabamento. E aí, na hora que vocês for cortar, você tem que fazer isso aí, ó. Esse processo aí, ó. Por isso que é importante vocês verem o desenho colado na madeira e saber como que funciona. Muitas das vezes as pessoas enganam. O que é que eu vou fazer com esse desenho? Esse desenho é para concluir aqui o formato do paralama. Então existe esse pulo do gato aqui, ó. 2 desenhos para uma peça só. E aí depois de cortado fica nesse formato. Então essa informação está aqui na página 5 e 6. E aí tem essa peça aqui, ó, que fica atrás do farol, que tem esses cortezinhos aqui, ó. E aqui está colado o desenho na madeira. De preferência, vocês colocam uma madeira diferente para destacar. Ela tem a espessura de 0,5 centímetro. Você vai trabalhar ela e de acordo com esse espaço aqui, ó. De preferência, você fazer esse corte aqui primeiro, para depois, se for o caso, você pode até cortar um pouquinho maior que tá o desenho e ajustar de acordo com essa abertura aqui, ó. Ok? Isso vocês vão ver nas próximas aulas. Aqui também nós temos o desenho dos faróis. Os faróis estão aqui, ó. Tem esse círculo em volta do farol, tem o farol. E também na página 6 nós temos aqui as setas. Olha aí, 0,6 centímetro. E aqui nós temos a espessura de 0,1 centímetro. A seta é essa pecinha aqui, ó. Ela tem duas cores diferentes. Tem uma cor mais escura por baixo. Então essa tem 0,6 centímetros e a de baixo tem 0,1. Ok, pessoal? Muito importante vocês ficar atentos nessa aula, que quando vocês for fazer o caminhão de vocês, essa é uma das aulas mais importantes de vocês acompanhar. De preferência, na hora que estiver colando o desenho na madeira, você colocar o seu computador, o seu celular ou a televisão ligada ali para você ir colando o desenho e seguindo o que eu estou explicando aqui nessa aula, ok? Na página 7 nós temos aqui frisos do paralama. Você observa que o paralama ele é montado aqui, ó. Uma peça, duas peças, 3, 4, 5 peças para fazer o paralama. Esse friso ele está aqui numa cor diferente. Coloquei aqui uma madeira de embuia. Como é 2 paralamas, nós temos aqui 2 peças. A espessura é 0,5 centímetros. E aqui está colado o desenho. Página 8. Nós temos o estribo do caminhão. O estribo do caminhão são 2 peças aqui. Aí tem umas ripinhas que está aqui no desenho. Você vai colar elas, né? Vai montar o estribo.
E aí eu já colei o desenho na madeira, na espessura que pede, aqui está. Às vezes, pessoal, para aproveitar a madeira, eu acabo colando outros desenhos. Aqui é o friso do paralama. Então você tem que ficar atento também com as espessuras para você aprender a aproveitar os retalhos. Aqui na hora que você for recortar, se você tiver dúvida, tem aqui, ó, mais um pulo do gato aqui, ó, para você fazer a modelagem da peça. Esse desenho aqui é para você colar aqui, ó, no topo e fazer a modelagem, no mesmo formato que eu expliquei do paralama. Isso também vocês vão ver na sequência das aulas. Então o estribo tem 0,4 centímetro, 0,4 centímetro, e aqui esse friso aqui, ó, você vai deixar com 0,2. Então você vai colar os desenhos na madeira e fazer o estribo aí, olha. Isso aqui é coisa muito fácil. Basicamente peça reta. Na página 9 nós temos o capu. Temos o formato do capu aí, ó. E aí, pessoal, nós temos também o mesmo segredo aqui, ó. Tem o desenho do capu e tem esse formato aqui, ó, que é para você modelar o capu. O capu, ele é feito... Você vai colar um desenho na madeira de 1 centímetro e aqui ele tem esse detalhe aqui, ó, que é uma espécie de uma moldura, né? Aí se for o caso, se você tiver com dúvida, você vai conferir aqui nesse desenho aqui, ó. E aí, pessoal, tem esses desenhos aqui, ó, que eu colei nessa repinha, que você vai fazer a moldura do capu. Olha aí. Aí só depois que você tiver com o capu pronto, você vai testar aqui, ó. Você vai testar esse desenho para você fazer a moldagem. Aí você pega o capu, coloca aqui em cima, a parte de trás e a parte da frente. Aí você vai saber se vai estar certo. Na página 9, nós temos aqui as bordas do capu, que é essa madeira que eu acabei de mostrar aqui, ó. Nós temos também o bico do capu. Aqui tem dois formatos para você fazer ele. O bico do capu é essa pecinha aqui, ó. E aí nós temos o friso do capu, temos também um emblema e temos aqui também o emblema da grade, que é essa repinha aqui, ó. E aí tá na página 10. Olha aí, essas bordas do capu, o bico do capu, o emblema da grade e o friso. Na página 11 nós vamos falar aqui da parede traseira da gabine. São duas peças, né? Todas elas com 0,4 centímetro. E aqui eu vou mostrar para você o formato delas aqui, ó, uma colada na outra. E para isso nós temos aqui a madeira com desenho já colado. É uma madeira de vinhático, na espessura de 0,4 centímetro. Na página 12 nós temos aí o paralama traseiro. O paralama traseiro é feito em 4 peças. Aqui nós temos os desenhos e eu vou explicar melhor para vocês aqui, ó. A espessura dessa peça 0,3 centímetro e a espessura de 2,5. Então nós temos 4 peças de 2,5 e 2 de 0,3 centímetro. As 4 peças são essas aqui, ó. É madeira de eucalipto rosa. E essa outra aqui, ó. Essa peça aqui, ó, que vai ficar aqui, ó, fazendo o acabamento. E tem a espessura de 0,3 centímetros. Na página 13 nós temos as tampas dos paralamas. Temos aqui o tanque de combustível e o suporte do tanque de combustível. Essas peças aqui, pessoal, ó, chamada de tampas dos paralamas, ela fica na parte de dentro. Ela, se você observar, ó, ela fica tampada aqui, ó, ela fica colada no chassi. Então ela fica por dentro. Aqui tá dando para você ver aqui, ó, a diferença dela. Então ela é bem fininha aqui, aí tem as duas mais grossas no meio. Nessa página aqui nós temos as tampas dos paralamas, tanque de combustível e suporte de combustível. O tanque de combustível, nesse formato aí, ó, bem fácil de fazer. Você vai fazer, tipo, tirar a rodinha lá na serra-copo, colar uma na outra, fazer como se fosse um cilindro e montar. Aqui é para você
saber qual que é o diâmetro dele. E o suporte do tanque de combustível foi feito de madeira de sucupira. Aqui é só encaixar, se quiser colocar uma cola nele, olha aí. E aí, o suporte eu vou fazer com essa madeira aqui, ó, madeira de sucupira. Na página 14, nós temos aqui o teto, espessura de 1 centímetro, temos também a frente, com 2,7 centímetros. E aqui tem mais um pulo do gato, que eu vou estar mostrando aqui para você. Aí vocês têm que ficar atento, 2 desenhos para fazer uma peça só. Aqui na hora que você for cortar, você corta e tem que colar esse desenho aqui, centralizar ele bem, para você fazer o formato da frente, que eu vou mostrar aqui na gabine para você entender melhor. Então aqui está a frente. Você vê ela no topo aqui, ó. E aqui eu vou mostrar na parte de baixo para você entender melhor. Olha aí. Então é assim que é feito, né? Então é por isso que é importante para você, na hora que você for executar ou colar o desenho, não confundir, achar que isso aqui é outra peça. Lembrando que isso aqui é 2 desenhos para fazer uma peça só. E aqui nós temos o teto, que você também tem esses 2 desenhos aqui, para fazer a modelagem do teto. Se você tiver dúvida, na hora de você modelar, você colar o desenho no topo do teto aqui, ó. Cola de um lado do outro. E aí você vai saber como que vai ficar a modelagem certa aí do teto. Na página 15, nós temos a parede corta-fogo. Pessoal, a peça de dentro, o fundo, você pode colocar de uma madeira clara, tipo um pinus, uma cacheta, uma madeira mais leve. E aqui nós temos a base do para-brisa. Aqui a base do para-brisa está com 0,9 centímetro e a parede corta-fogo com 0,5. Deixa eu mostrar para você, ó. A parede corta-fogo é essa parede aqui, ó. Tá bom? E a base do para-brisa é essa pecinha aqui, ó. Essa peça que vai aqui, ó. Então essas são as peças que está aqui no desenho. A grade frontal é essa gradezinha aqui que eu já colei, ó. Você vai pegar as ripas bem fininhas aqui, né? Pode fazer talvez até com o próprio palito de churrasco, você vai lixar ele e fazer a gradezinha. E esses batentes da gabine são essas pecinhas aqui, ó, que vai ficar colada aqui no fundo do caminhão, na hora que você for montar a gabine lá em cima do chassi. Isso aqui, pessoal, é um assunto também que vocês vão ver na montagem, tá bom? É só para vocês entenderem e conhecer as peças. Então, por isso que é importante, quando vocês começarem a colar o desenho na madeira, vocês estar bem atento a essa aula. Essa aula, ela mostra todos os detalhes. Então, vai colando o desenho e vai assistir na aula. Na página 16, nós temos o para-choque. Aqui, pessoal, essa peça é chamada de saia do para-choque. Ela tem 0,5 centímetro. Aqui nós temos o para-choque com 1,5. E aqui, pessoal, mais um pulo do gato que você tem que ficar atento. Essa peça aqui, ela é simplesmente para você fazer o topo da madeira. É para você colar ela aqui, ó. Quando você for fazer, você vai fazer esse furo aqui, ó, essa abertura. Então você pode até cortar e colar ela depois, né? Aí nesse caso, ela vai ficar nesse formato aqui, ó. Você vai colar o desenho para poder fazer esse detalhe que tem aqui no para-choque. Ok, pessoal? Então, a madeira que eu estou utilizando aqui é madeira de sucupira. E aí você fica atento à espessura que está no desenho. E aí, para fazer a saia do para-choque, usando essa outra madeira aqui que é mogno. Então, estou fazendo o para-choque com sucupira e a saia do para-choque com mogno. E aqui, pessoal, na página 17, nós temos o banco do caminhão. Aqui nós temos aqui, ó, encosto sofá-cama, carona. Temos o banco do motorista, encosto, assento do banco do motorista. E aí está a espessura, ó, o encosto 1,3, o assento 1,5. O encosto do sofá-cama 0,4 centímetro. E o sofá-cama 1,3 e a base do banco 2 centímetros. Aí, pessoal, comparando aqui, ó, essa aqui é a base do banco, é uma estrutura que fica debaixo. Aqui é o sofá-cama, né? Ele é um sofá-cama feito de madeira embuia. Aqui embaixo é a madeira de cacheta.
E o encosto, ele tem 0,4 centímetro, que é essa pecinha aqui, ó. Aí, pessoal, eu coloquei aqui um reforço por trás para ficar mais garantido. Isso aqui, na hora que você estiver fazendo o banco, se você quiser reforçar, ou então você só cola por cima. Eu coloquei aqui uma pecinha de 2 milímetros, ok, pessoal? E aqui no caso do banco, tem esses detalhes aqui, ó, para você fazer as bordas lateral do banco. Esse desenho lateral é só para você acertar. Na verdade, o que vai funcionar é isso aqui, ó. É só comparando para você ver como é que é aí, ó. Tá? Então, essas laterais que eu coloco aqui é para você fazer essa modelagem, né, como eu mostrei nos outros desenhos aí. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só para você conferir se tá certo a espessura, se tá certo a modelagem do banco. Então, o foco para fazer o banco é a parte do meio. Você só precisa desse desenho. Aqui é só para conferir se você está fazendo o trabalho correto, tá bom? Aqui, pessoal, chegamos numa peça fundamental, que é o chassi do caminhão. Essas peças aqui, pessoal, vocês têm que ficar atento. Alguns alunos já me questionou: Júlio, mas começa o caminhão, não é pelo chassi primeiro? Então, pessoal, eu comecei o caminhão fazendo ele pela cabine. Para mim poder chegar na hora de montar o chassi, eu vou fazer de acordo com o projeto que eu criei. Você pode começar pelo chassi também, não tem problema. O projeto está aí, você pode começar por onde você quiser. O que importa é que o projeto vai bater certo na hora que você for montar. Agora, quando você está fazendo uma criação de um carrinho, aí é necessário, né, que você tenha claro na sua mente que você está criando um projeto que ele vai bater certo as medidas. Depois que você criou, você pode começar por onde você quiser. O projeto foi criado aí, né, começado pela Gabine primeiro. Pessoal, uma das coisas que você tem que ficar atento, na hora que você for colar o desenho, você tem que alinhar ele aqui, ó. Por exemplo, você não pode acertar ele na beirada, porque senão você não vai conseguir fazer esse recorte. Você observa que eu colei ele aqui, ó, meio que disfarçado aqui, ó. Eu fui colar o primeiro e acabei errando. Na hora que eu fui fazer aqui, ó, aí não deu, pessoal. O que acontece? Olha aí a emenda. Eu tive que jogar para baixo, né? E ele tem que ficar alinhado aqui, ó. Igualzinho tá esse aqui, ó. Então o que que você faz? Se você tiver dúvida, arruma a peça mais larga e cola ele no meio da peça. Porém, ele tem que ficar alinhado aí, ó. Você põe uma régua para você não ter problema depois na hora que você for fazer o recorte. De preferência, arruma a tabinha um pouquinho mais larga e cola no meio da peça. Tá bom? Eu deixei isso aqui para me explicar essa situação para você aqui, ó. Na hora que você for colar ele, ele não pode ter esse dente aqui, ó. Ele tem que ser colado certinho, como ficou esse outro aí, ó. Olha a diferença. Tá? Porque eu quis aproveitar a peça aqui e não deu certo. Então, faça utilizando uma madeira um pouquinho maior para você colar ele no meio, ok? E aí nós temos a página 18 e 19 e a espessura é 0,7 centímetro, ok, pessoal? Na página 20 nós temos as travas do chassi. Aí, ó, todos com 0,7 centímetro. Eu vou mostrar no chassi pronto aqui para vocês entenderem. A trava do chassi tem a parte de trás, tem essa travinha aqui, ó, no meio, e essa aqui no final. Olha aí. Então, a madeira que eu estou utilizando aqui seguindo o mesmo padrão do chassi, tá bom? Só tem que seguir aí a espessura certinha. E aí, pessoal, no mesmo desenho nós temos aqui tampas da carcaça do diferencial. Temos aqui a carcaça do diferencial, o bojo do diferencial, temos também parte da frente da carcaça e temos aqui a frente da carcaça. Eu vou estar mostrando aqui no diferencial que já está pronto e depois nós vamos explicar para você o desenho. Aqui nós temos aqui, essa aqui é a tampa da carcaça, que está nesse desenho aqui, tem espessura de 1 centímetro. Temos aqui as tampas, né, de um lado e outro. Você observa que elas, vou mostrar mais de pertinho aqui, ó, são essas furadinhas aqui, ó, tá aqui de um lado e outro. Temos também a carcaça do diferencial, que é essa aqui, ó, que é a parte do meio, e temos aqui a parte da frente da carcaça, que é essa aqui, ó, parecendo uma coroa, que é essa aqui, ó. E aí nós temos
essa pecinha aqui, ó, que é a frente da carcaça, que é essa pecinha aqui, ó, que você tem que modelar ela aqui, ó. Então, na página 20, são essas peças. E aqui está o desenho colado na madeira. Já deixei colado aqui na madeira, ó. Aqui nós temos a parte da frente, temos aqui também a carcaça do diferencial, temos aqui o bojo. Aqui estão aqui as duas tampas, né, da carcaça. E também tem essas peças que eu vou mostrar mais para frente, que é do diferencial. E aqui nós temos a frente da carcaça. Beleza, pessoal? Então é a página 20 que estão as peças aí do diferencial. E agora, pessoal, nós vamos para uma peça muito importante aqui do caminhão, que é a parte da direção. Nós temos aqui as mangas de eixo e a espessura delas com 0,6 centímetro. Temos também as partes das mangas de eixo e temos também pivô da direção. Aqui nós temos a suspensão dianteira e aqui a barra de direção. Aqui, pessoal, eu colei o desenho aqui na madeira, já na espessura. Essa borda por fora, pessoal, só para vocês não esquecerem, é o para-brisa do caminhão. Aí eu colei essas peças aqui para aproveitar a madeira, tá bom? Que são as partes da manga de eixo. Aqui, as mangas de eixo aqui, ó. Tudo na espessura de 0,6 centímetro. Aqui são os pivôs da direção. Aqui é a suspensão dianteira. E aqui é a barra de direção, essa pecinha aqui. E aí, pessoal, eu vou mostrar a direção já pronta, tá? Aqui está a suspensão, a barra de direção. Aqui está as mangas de eixo, né? Aqui os pivôs de direção. E aqui são as partes que suporta aqui para fazer as mangas de eixo. Aqui, pessoal, como se fosse na verdade o tambor de freio vai ficar aqui dentro da roda aqui, né? Aqui, ó. Então a direção é feita nesse formato aí, pessoal. E é um conteúdo que vocês vão ver mais para frente como que é fácil de fazer isso aqui. Não é difícil, é bem tranquilo, são pecinhas retas. Aqui nesse caso aqui, essas pecinhas aqui vocês podem tirar na serra-copo, né? E os cortes você faz na serra tico-tico. Não é difícil, é bem fácil. Então essa é a página 21. Na página 22, pessoal, nós vamos falar da quinta roda. Sapata da quinta roda, espessura de 0,6 centímetro. Quinta roda, 0,7 centímetro. Suporte da quinta roda, 0,6 centímetro. E aqui vem os suportes para-choque traseiro. Espessura de 0,5 e espessura de 0,5. Vou estar explicando aqui para vocês para ficar mais fácil, pessoal. Aqui eu já fiz aqui duas peças da quinta roda. Nesse caso aqui ela já está pronta. Eu vou tirar aqui, ó, fixei aqui um arame, né, para vocês entenderem. Essas duas peças aqui chamada suporte da quinta roda fica colada aqui. E aqui essas outras duas peças que são a sapata da quinta roda, que é o suporte que você vai montar ela aí, ó. Vai encaixar ela aqui dentro e vai encaixar o arame. Aí você vai seguir o esquema certinho. E aí na parte de baixo nós temos aqui o suporte do para-choque traseiro, que são essas pecinhas aqui, ó. Na hora que você for montar ele, né, você vai colar o desenho, ele fica bem no canto aqui, ó. É uma pecinha que você cola para um lado, outro por outro, como se estivesse fazendo uma cantoneira de canto. E aí vem o para-choque. Você vai colar o para-choque aqui por trás, ok? E aí a quinta roda é bem fácil aí, né, de fazer. É um projetinho bem tranquilo e não tem segredo, né? Você vai fixar o arame aqui e tá tudo certo. Não tem erro. Na página 23 nós temos aí o para-choque. O para-choque 0,6 de espessura. Temos também aqui os reservatórios de ar com diâmetro de 20 milímetros, que seria 2 centímetros. Aqui tem a caixa de ferramentas, o fundo, as duas laterais, a frente e verso e a tampa. Aqui o fundo e as laterais com 0,6, a frente e o verso com, aliás, a frente e o verso com 0,6 e a tampa com 0,5 centímetros. O para-choque é nesse formato aí, ó, zebrado, né? É bem fácil fazer aqui, não tem erro. E aqui nós temos
a caixa de ferramentas, né? Que é um caixotinho aí com as madeirinhas na espessura de 0,6 e a tampinha com 0,5. E ela é fixada nessa parte aqui, nessa base aqui frisada aí. Ok, pessoal? Essa é a página 23 do projeto. Na página 24, nós temos aqui a caixa de marcha, as laterais da caixa de marcha, parte da frente da caixa de marcha. Temos aqui os cardãs, o eixo do cardan e aqui as cruzetas que eu vou mostrar no caminhão aqui que já está pronto. Nós temos aqui o cardan, olha aí. Na verdade aqui é o eixo do cardan, né? O cardan são essas pecinhas aqui. A cruzeta é esse palitinho de churrasco aqui, o palitinho de dente que está colado aí. Nós temos aqui a caixa de marcha. A caixa de marcha tem essa peça do meio com 1,5. Temos aqui as laterais com 0,5 centímetro. E temos também aqui essa peça que é a parte da frente da caixa de marcha, que é essa peça aqui, ó. E aí, aqui eu já colei alguns desenhos na madeira, eu vou estar mostrando aqui para você. Aqui nós temos a parte da frente para fazer a caixa de marcha. Temos aqui a madeira da caixa de marcha. Temos também aqui as madeira colada para fazer as cruzetas. Ok, pessoal? Aqui nesse caso do eixo, né? O eixo eu não colei o desenho, porque a gente vai fazer depois na trefiladeira ou no torno, tá bom? Então essa é a página 24. Na página 25 nós temos aqui a base da quinta roda e prancha. A prancha com 0,4 centímetro e a base da quinta roda com 0,7 centímetro. Aqui, pessoal, já está pronta aqui essa aqui é a prancha e aqui é a base da quinta roda. Já está pronto aqui no chassi. Só para vocês entenderem. Aqui a madeira que nós usamos aqui é madeira de louro vermelho. As madeiras que eu estou utilizando para fazer aqui, pessoal, é louro vermelho, vinhático, cedro, mogno. São madeiras bem aproximadas, né? Para ficar bem parecido. Nesse caso aqui do paralama é guajará bolacha ou guajará vermelho. Então as madeiras são bem próximas e bem parecidas, ok? Na página 26 nós temos o fundo. Aí, pessoal, na parte de dentro, você pode colocar madeira de pinos, para ficar mais leve e é madeira mais macia, né? Você pode fazer também o seu caminhão todo de pino, se você quiser. Isso aí é questão da madeira que você tem, né? O que importa é se a madeira esteja sequinha. Esse que é o diferencial aí, né? Você pode fazer, por exemplo, dar um exemplo ali do caminhão Mack, né, da Kombi, que é madeira de pinos e que fica muito bonito também. Na página 26 nós temos as peças miúdas. Nesse caso aqui nós temos o tabelier do painel, que é essa estrutura aqui, ó, essa peça que vai receber os instrumentos do painel. Então essa peça se chama tabelier. Ela tem 0,4 centímetro. Aqui nós temos a moldura do tabelier, 1 centímetro. E aí, pessoal, aqui embaixo nós temos as peças miúdas aí do painel. Esses quadradinhos aqui, ó, a espessura é de 0,1 centímetro. É a espessura bem fina, né? Seria 1 milímetro. São os teclados do tabelier. Temos aqui essa pecinha aqui chamada baia, que é essa aqui, ó, por cima. Temos aqui o rádio, tudo com 0,1 centímetro. Você vai fazer um furozinho e colocar um palito de dente. Aqui nós temos os instrumentos do painel. Aí você já pode colocar um pouquinho mais, a madeira um pouquinho mais grossa, né? Tipo uns 2 milímetros, 3 milímetros, tá marcando aqui, ó. Isso aqui você vai fazer transferência de imagem, vai usar uma madeira mais clara, ou você vai riscar com lápis ou com uma caneta, né? Você vai desenhar isso aí, tá bom? E aqui na sequência nós temos o volante e temos também os acessórios do volante. O volante, eu fiz ele com 1,4 centímetro, fiz ele no torno. Aqui nós temos esse detalhezinho aqui, ó, do volante, que é esse acabamento que está desenhado aqui, o 0,4 centímetros. Temos também a capa da coluna da direção, né? Nesse caso aqui, seria essa peça aqui, ó. Seria essa peça aqui, ó, que ela vai encaixar aqui, ó. A capa da coluna da direção. E aí tem
ela pronta. E aqui tem o formato dela, né? 2 desenhos para fazer uma peça só. Aqui é o formato dela e aqui é o desenho dela. Então na hora que você for furar ela no meio, tem esse desenhozinho aqui que você pode colar para você ver o formato dela. E aí nós temos a coluna da direção com 0,6 centímetro, que é esse pino aqui, ó. Aí, você vai encaixar ele aqui, aí está a direção. Na hora que você for montar lá no caminhão, tem esse furo aqui, ela vai ficar nesse formato. Aí você vai colar aí, ó, e ela vai funcionar nesse formato aí, ó. Aqui, pessoal, eu fiz com embuia, tá? As madeiras que eu utilizei para fazer aí o tabelier do painel e o volante utilizei em embuia. E as madeiras de dentro aqui, a mais clara usei PQA, aqui usei mogno e ficou nesse formato aí. Essa é a página 27. Na página 28, pessoal, nós temos as chaves de seta e limpador de para-brisa. Nesse caso aqui, pessoal, vou mostrar para você aqui no volantinho, ó. Temos a alavanca de seta, chave de seta e limpador de para-brisa. Aí, quando ficar pronto, né, você vai colocar, fazer nesse formato, colocar a colinha e vai ficar nesse formato aí, ó. Chave de seta, limpador de para-brisa. Nesse caso aqui o arame tem de 1 a 2 milímetros e a madeira que você vai colocar nele aí uns 3 milímetros. Você vai colar uma madeirinha e vai lixar ela. Ok, pessoal? Aqui, pessoal, nós temos os pedais. Os pedais é feito nesse formato aí, ó, os pedaizinhos. O arame, né, um arame de 2 milímetros ou de 1 milímetro, depende do arame que você quiser colocar. Vai seguir o desenho. E é muito importante, pessoal, vocês fazerem uma pesquisa também, se for o caso, né? Olhar direitinho como que funciona os pedais do caminhão jacaré. Isso facilita também para vocês na hora de estar montando. Aqui vem a alavanca de marcha. Ela é nesse formato, né? Se você tiver dúvida, é só você pegar o arame e modelar de acordo com o desenho que está aqui, tá? E aqui, pessoal, tem a coifa da alavanca de marcha, com diâmetro de 11 milímetros, né? Essa coifa vai ficar nesse formato aqui, ó. E aí, esse pino de arame você vai fixar lá no assoalho do caminhão, ok? E aí, pessoal, nós temos os retrovisores. Os retrovisores feitos nesse formato aí, ó. Aqui o retrovisor eu fiz ele com embuia, madeira de embuia. Aqui eu usei um arame aproximadamente de 2 milímetros para fazer o suporte do retrovisor. Você está vendo aqui no desenho. E tem esse suporte aqui, ó, que pega aqui da porta e vem aqui no arame. Que esse arame aqui é um pouquinho mais fino, ele deve ter 1 milímetro. 1 milímetro aqui e aqui 2 milímetros. E aqui, pessoal, para fazer o retrovisor girar, eu peguei uma capa de fio, por exemplo, né? Você vai pegar um cabo USB de carregador de celular, ou você pode pegar fonte de computador, tem esses fiozinhos aí, você vai achar, vai colar o fio aqui na madeirinha do retrovisor e ele vai ficar fazendo esse movimento aí, ó, tá bom? Então, essa é a forma que é feito o retrovisor do caminhão. Beleza, pessoal? Então, está aí as duas portinhas já com o retrovisor fixado. Na página 29, nós temos os forros das portas. Olha aí, pessoal, madeira de embuia também, nesse mesmo formato, formato do banco. A espessura de 0,3 centímetro. Aqui nós temos os puxadores das portas, que é essas pecinhas que já estão coladas aqui, pessoal. Aqui também nós temos aqui as manivelas dos vidros. Olha aí. Temos aqui também os puxadores das portas. E aí nós temos aqui também as maçanetas internas, né? Não colei elas ainda. São as maçanetas internas com espessura de 0,2 centímetros. E aqui nós temos as lanternas traseiras, feita de roxinho e de PQA, na espessura de 0,7 centímetro. Essa é a página número 29. E agora, pessoal, nós vamos falar das rodas. Nós estamos aqui na página 30 e aqui nós vamos falar da roda dianteira. A roda dianteira, pessoal, primeiro você vai utilizar a madeira de sucupira para fazer a estrutura da roda, como se fosse um pneu, né? Essa parte de fora. Então aqui eu já tenho a madeira de sucupira. Eu gosto de fazer, pessoal, as rodas de uma madeira um tom mais escuro.
é que eu não gosto de pintar o pneu, eu gosto de deixar na madeira natural, né? Aí, se você quiser fazer de outra madeira, você pode também pintar e deixar como se fosse o pneu, na cor preta, por exemplo, né? Aí, pessoal, nesse caso aqui nós temos a roda e nós temos essas partes internas da roda, que é essa peça aqui, ó. Esse anel aqui, ó. E aí eu preparei duas madeiras de pequiá, retalhos de madeira aí, para poder fazer essas partes internas da roda da frente. E aí, pessoal, para fazer a parte dos raios, que é essa peça aqui, ó, nós vamos utilizar também a madeira mais clara. Aí, ó, tá com espessura de 0,6 centímetro para fazer os raios. E aí nós temos também essa outra peça que vai ficar aqui por dentro, como se fosse essa parte de dentro aqui da roda. Essa parte que é a estrutura aqui da parte dos raios, né? Nós temos o desenho aqui com a espessura de 1 centímetro e também eu colei aqui já na madeira, tudo madeira mais clara. Se você observar aqui no desenho, já está colado aqui também, ó. Está colado aqui, tem o desenho aqui, mas está colado aqui na madeira. Aqui, pessoal, nós temos as calotinhas, né? Esse acabamento aí, ó. Acabamento que vai ficar aqui, ó. Tampar aqui a parte do parafuso que vai ficar aí, ó. Então, isso aqui que vai acabar de completar a roda. É uma roda muito bonita, pessoal. Nós aplicamos somente uma demontiladora, né? Mas a hora que aplicar aí, o acabamento vai ficar muito bonito. E aí, para fazer a roda, pessoal, nós temos esse acabamento que ele é fixado aqui dentro, ó. Aqui, ó, tem uma ripinha aqui dentro muito fininha e aí tem um palitinho de dente encaixado aqui, ó, né? Na verdade, pessoal, esse acabamento ele é encaixado aqui, ó. Você vai fazer esse anel, vai fazer essa abertura e ele vai ficar encaixado aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tá? Então, de preferência, pessoal, uma madeira mais firme para você cortar, né, para você fazer essa parte interna das rodas. Você observa que eu estou usando madeira clara para a parte interna, apenas a sucupira para fazer a parte de fora, como se fosse o pneu do caminhão. E aqui, pessoal, na página 31 nós temos o desenho mostrando o formato da roda pronta. Essa é a roda da frente, né? Na página anterior eu mostrei para vocês os acessórios, as peças da roda mostrando, e aqui está mostrando a roda pronta, tá? Como que ela é aqui acabada. Aqui é o PDF dos pneus. E para finalizar, nós chegamos aqui na página 32, onde nós vamos falar da roda traseira. Aqui tem a roda pronta. Aqui tem a parte do centro das rodas, né? E aqui tem esse acabamento, os raios. E aqui também nós temos esse outro acabamento final aqui, que é essa pecinha aqui, ó. Vou mostrar no pneu que já está pronto. Olha aí como é que fica. É uma roda muito bonita, né? Muito bonita aí. Aqui eu vou mostrar para você os detalhes. Aqui é a parte dos raios, né? Aqui é o centro da roda. Ela vai encaixar aqui, ó. Você vai trabalhar ela no torno, encaixar ela no pneu. Vai colar esse acabamento aqui, encaixar os raios. E aí você vai fixar ela no outro pneu, como se fosse nesse formato aqui, ó. Eu utilizei aqui uma barra de rosca para poder montar ela. Primeiro que, para ficar mais forte, pessoal, a madeira é muito boa, mas aqui nesse caso, né, como é um pouquinho mais pesado, eu preferi estar fazendo aqui com a barra de rosca. Aí, pessoal, está nesse formato aí, ó. Né? Ela vem aqui e já vai enroscar. Na hora que estiver pronto, você coloca a cola e enrosca aqui a parte dos raios. Você vai enroscar no mesmo furinho aí, ó. E aí depois você vem com o acabamento e vai estar colando por cima aí, ó. E aí está a roda traseira do Scania Jacaré, que eu achei sensacional e maravilhosa, né? Muito bonita aí. Então isso é assunto também que vocês vão aprender no decorrer das aulas que a gente for liberando para vocês, tá bom? E aí na hora de montar é só enroscar ela aqui, ó, né? Já é no caso aqui da barra de rosca, ela tem a mesma medida do furo da serra-copo, 6 milímetros. Olha aí,
Você vai enroscar aqui e aí você vai vir e já enroscar direto na calotinha aí, ó. Já vai colocar aí, ó. E já vai fazer esse formato aí, ó. Aí é só questão de regulagem, sabe, pessoal? Na hora que você for colocar a roda, colocar a cola, depois você vem e cola o acabamento. Então, eu decidi fazer nesse formato que eu achei muito mais interessante e mais seguro também na hora que você for montar as rodas do caminhão. Ok, pessoal? Essa é o formato aí das rodas traseiras do Scania Jacaré. Aqui eu já colei os desenhos também, para poder já cortar lá ou na serra copo ou na serra tico-tico. O tamanho das rodas, nesse caso aqui, é o tamanho do desenho. Elas estão aproximadamente com 80 milímetros. Nesse caso, se você tiver uma serra copo de 80 milímetros, beleza. Se não, você vai recortar na serra de fita ou na serra tico-tico. Nesse caso que eu vou cortar na serra de fita, que é uma madeira um pouco mais dura, mas se for o caso, você pode cortar na serra de fita, na serra tico-tico, se for uma madeira mais macia. Por exemplo, se você for fazer de eucalipto ou de pinos, se caso você for pintar, mas nesse caso eu vou deixar na cor natural da madeira mesmo, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra aí na próxima videoaula. Valeu!